Esse é o podcast Sinônimos de Silva, um podcast criado pelas alunas de literatura dos Núcleos de Artes e Cultura no ano de 2020. Eu sou a instrutora Ana Magalhães e, com prazer, apresento-lhes os caminhos de memórias e semelhanças dos significados da literatura e das artes de José Antônio da Silva. Interior da Palavra, por Ana Polacchini. Um depoimento sobre os caminhos literários deste curso. Em um ano tão complexo, tão difícil como tem sido esse de 2020, dá para dizer que com as oficinas de literatura eu aprendi. Conheci um pouco mais de mim, dos outros, da minha cidade, da literatura brasileira, do Silva. O encontro com o artista, com a arte, com a cultura, é um encontro com a gente mesmo, com os outros e com o mundo. A gente amplia a nossa percepção e também a nossa razão. Foi assim com Silva, foi assim com Ana Cláudia Magalhães, foi assim com as minhas amigas de turma, foi assim com Rio Preto. Logo ali no primeiro encontro, ainda presencial, no início do ano, em formato circular, tinha um estranhamento de quem não se conhecia. Mas ali a gente já via e já sentia muita presença de tantas pessoas, de subjetividades diferentes, de culturas e classes diversas, de tantos cantos da cidade e que se cruzavam ali por um interesse comum, a literatura. E ali na biblioteca a gente se apropriava daquele espaço, que é nosso, para falar de literatura e aprender. Um círculo, lindo e tecnicamente conduzido pela nossa educadora. Cada semana que passava, a gente discutia coisas novas e coisas antigas, olhares tradicionais, outros olhares, novas apropriações, literatura de centro, literatura de margem, para letrados e não letrados. E escrevemos, juntos e separados. Foram encontros e desencontros nessa pandemia. Desafios para tanta gente, de tantos modos. E aí das rodas circulares, a gente foi para o mundo virtual. Ainda assim, seguimos fortes. A gente teve ali um espaço de socialização, de troca, de aprendizado, literatura em imagem, cromatizada, muitas imagens de nós mesmas, do nosso interior, voltando no tempo, na memória, no regional, acariciando as palavras. E estar aqui foi um respiro. A gente inspirou arte, cultura, literatura. Foram processos, gêneros, textos, autoras, autores. E com tantas dificuldades, a gente cresceu. Estar no curso fazia a gente pensar, ler, discutir, ouvir, compartilhar, se respeitar. Qual que é o passado da gente? Que presente que é esse? Eu comecei o curso criança, terminei criança, sempre com chuva. Eu comecei chorando e terminei voando. Hora do Causo. Uma pequenice que corria. Parte 1, por Ana Polacchini. Ainda pequena, eu frequentava a biblioteca municipal, aqui de São José do Rio Preto. Mal sabia eu que ali tinha o Silva. Ele já estampava algum andar, parede. Eu provavelmente já teria visto. Tenho essa percepção. Mas ele também já se punha no caminho, naquela época em que a gente saía andando pela cidade. Então, para esse ano de 2020, encontrar o Silva tem sido também retomar um pouco dessa história, da nossa história, da minha, das nossas alegrias, belezas, dores. No início do semestre, eu já me encantei. Tinha uma lembrança dos traços, de um estilo próprio, livre, uma ideia do naif. E logo que vi e senti, foi mesmo um encontro, uma beleza de se ver. Tem sido uma experiência da memória, tomada aí pela arte, pela cultura. E ele é um grande artista. Apesar disso, o Silva começou pequeno no meu olhar, ali no início do semestre.
E de pequeno ele não tem nada. Ele foi se avolumando ao longo do ano. Nesse caminho, nossa, ele ficou grande. A gente começou a olhar quadros, ler textos, sentir. Eu me apropriei no início, fiz dessa obra minha. E depois eu encontrei o Silva, com ele mesmo, aprendendo um pouco do que ele queria dizer. Que retrato de São José do Rio Preto, da nossa história. Aqui a gente puxa o R. Tem o urbano, o rural, caminha pela terra, tem o calor, tem a igreja, o sertão, sabedoria caipira. E é lindo porque tem muito de nós, das nossas cores coloridas, do nosso povo, da nossa terra. Mas também é lindo porque tem muita dor, muita dor. Tem crítica, que mostra na cara, que comove os sentidos, dos abusos da nossa história, da desigualdade, do autoritarismo, da violência, das invisibilidades. E o Silva dá conta de retratar isso, de um jeito muito dele, com estilo próprio, do que a gente tem de bom e de ruim. Tem gente que viaja ao mundo para ver coisa assim. E foi uma tamanha oportunidade reconhecer isso, reconhecer o Silva. Por isso eu cresci, eu aprendi, me sensibilizei. E ele toma conta da gente com tanta intensidade e cor. E eu gosto mais de Rio Preto e do mundo por conta disso. Esse é o podcast Sinônimos de Silva, um podcast criado pelas alunas de literatura dos Núcleos de Artes e Cultura no ano de 2020. Eu sou a instrutora Ana Magalhães e, com prazer, apresento-lhes os caminhos de memórias e semelhanças dos significados da literatura e das artes de José Antônio da Silva. Sobre o poeta da terra, por Ana Polacchini. Um depoimento dos alunos sobre suas percepções do artista José Antônio da Silva. Eita! Escuta só. Todo dia, sol vinha e ia, e tava lá eu, passando a moda do dia, para quem quisesse ver. Naquele dia, não ia ser diferente. Com tanta chuva, nada de festança na cidade. E quem não fosse de açúcar e tivesse um bom trocado, vinha aqui. Tinha que ver o tubarão na sessão das 6. Naquele dia não foi nada assim. Uma pequenice corria rajada no vento. E como corria? Segurava uma lindeza de se ver, um montão de coisa colorida na mão. E enquanto corria, nada de flor que caía. Passava uma, duas, três, 4 quadras. Era gato, cachorro, capivara, tudo assustado com aquela novidade. Até o bem-te-vi pousou no ipê aqui do lado e logo foi levantando a juba. A dona Neuzinha, do Café São Pedro, o Dito, que pintava o anúncio de melhoral na farmácia do seu Aderbal, e a Jaci da lojinha, que jogou tudo quanto é tecido de lado, todo mundo para avistar o relâmpago de gente que corria. Tinha gente que entortava o pescoço para buscar a imagem daquela que esparramava o vento. E olha, a maioria, gente e bicho, já saía correndo atrás do foguetinho, puxando quem fosse atrás. Até parecia procissão. De longe se avistava. Era uma menina que corria, seguia correndo reto toda a vida, cortando rua, calçada, na chuva. E agosto já ia se acabar encharcado. Difícil era acreditar como que com aquele monte de aguaceira, aquela garotinha de vestido vermelho ainda não tinha se encharcado todinha. Ninguém nem nunca tinha visto aquela menina por ali, por aquelas bandas, e correndo até a Praça Central. E olha, de esquisitice daquele tempo, a menina que corria seca e o padre que organizou a quermesse bem no mês da chuva. Ali na praça, ainda toda enfeitada de barraquinha e fita, nem mais tico-tico tinha. Só a menina que ali chegava, correndo.
e a chuva de água que não acabava mais. O céu, ainda azul, não se cansava de jorrar, jorrar. E molhadinho no chão, a terra, a calçada, tudo. Bom, ou quase tudo, porque seca, só aquela menina e um monte de flor. Pensei eu comigo. Eu aqui, tô assuntando só de cima, vista privilegiada aqui do alto, até podia baixar ali no São Pedro, naquela muvuca. Comi uma rosquinha e já me assuntava de vez. Pensei de novo, eu comigo, que isso, vou ficar aqui em cima. Podia até filmar. O dito não, dono do pincel mais conhecido da região, que não parava o serviço por nada nessa vida, ou quase nada. Pois bem, o dito deu o serviço de pronto, fingiu que foi se esconder da chuva no toldo do café. Fez sinal de longe e a dona Neuzinha já chegava ali com um copo cheio, quentinho. E já foi gritando para todo mundo ouvir. Pinguinho de café, dito! E me diz aí o que foi aquilo? O dito já foi respondendo, interessado. Sei não, mas acho que era coisa ruim. O Aderbal assustou, nem ligou que a tinta ia secar e foi, se juntar no mexerico. Como é que você sabe? Perguntou o seu Aderbal. Passou que nem deu para ver direito. O dito foi ver de perto. Saiu em disparada. Eu aqui pensei, eita gente faladeira, eu que fico aqui fazendo meu serviço. E a menina corria, corria, corria. E de pensar que ela parou? Não, de certo é o que todo mundo pensou. Não, não. Eita, fôlego danado dessa menina que corria. Largou até guarda-chuva. O guarda-chuva caiu rentinho do alpendre da dona Filó e do seu Joaquim. E a dona Filó já gritou mais que depressa pro moleque filho deles e atrás da menina devolver o acessório. Menina, olha a tua sombrinha aqui! Quinho, filho, corre lá! Pois o Quinho saiu correndo, largou o guarda-chuva. Joaquim correu atrás. E o Aderbal, que seguiu em prosa, já foi dando toda uma palestra. Até parece, sai pra lá, o coisa ruim, que nada, é criança. Deve ser coisa do padre isso. Olha o baita rosário no pescoço da menina. E agora o Quinho que está lá atrás dela. O Aderbal continuou e já disse. A gente podia até ir na igreja perguntar. E a menina, o que ela carregava? Era um baita buquê de flor, sequinho, e de flor toda colorida. A criançada da rua ficou toda doida. Que a menina corria, que chegava o Quinho, que era no meio da chuva, e a criançada se agitou para ir atrás. Essa molecada foi o que pensou. Se a menina podia, eles também. Como é que pode? Nem devia estar chovendo. Eles nem iam se molhar. E já era mais de 5. Eu peguei o microfone, toquei a buzina e logo, logo grito para anunciar o filme do dia. Tubarão! Hora do causo. Uma pequenice que corria. Parte 2. Por Ana Polacchini. Tubarão! Tubarão! De longe, o Wilson, o carteiro, que já tinha ouvido do coisa ruim, não perdeu tempo. Foi chamar o padre. O quê? Procissão? Gritou o padre. E continuou. Agora, em semana de quermesse? Que isso? É coisa demais para eu organizar. E o Wilson, enquanto corria, já continuou a falação. É sim, padre, tá todo mundo falando e já começou a andação. Tem até 2 tiquinhos de gente correndo até para afastar o coisa ruim e sair o sol. Vai secar tudo hoje à noite, seu padre, vai ser uma beleza. O senhor vai ver. Bom, quem sabe? Se parar de chover, ainda tem quermesse hoje. Wilson, corre mesmo, corre lá e chama a Filó para fazer o pastel. Pois não é que já do outro lado da praça, de frente à fonte, o prefeito já ficou todo afobado. Já via gente correndo para todo lado. Procissão? Alguém falou em procissão? Disse o prefeito. Na chuva, que maluquice do padre é essa?
ficou sabendo do seu prefeito pela dona Ernestinha, a santinha que se entusiasmou com o rosário no pescoço da menina, que tocou o sino e que foi atravessando a praça, correndo da novena e anunciando para todo o canto da cidade ouvir. Procissão para acabar com a chuva, acho bom todo mundo ir, já foi obrando a dona Ernestinha. O delegado nem quis dar ordem naquela polvorosa toda e foi a se juntar à sua santidade. O prefeito saiu rápido, foi botar o chapéu de festa e, aposto, preparar o discurso. E olha que juntava gente atrás da menina. Quinho, Joaquim, a Capivara, o Dito, Bem-te-vi, o Wilson, dona Ernestinha, daí os mais conhecidos. E ainda um mundaréu de gente que ia atrás. Certeza que a dona Ernestinha já sabia bem que o buquê é que ia decorar a festa. Melhor montar o altar na concha, assim todo mundo vem para a quermesse, com ou sem chuva, pulava a dona Ernestinha de alegria e gritava lá de baixo para a cidade todinha ouvir de novo. A Filó já pegou a sombrinha do chão e já ia se ajuntando para o centro da praça para esquentar o óleo do pastel. Opa, tinha que estar prontinho para quando a chuva fosse acabar. O Luiz, salva-vidas ali do clube municipal da frente, ia chegando para trabalhar. Deixou o chinelo, calçou o conga e de lá já deu um tiro e saiu correndo para frente da fila. Achou que era maratona e que ia pegar o primeiro lugar. Que coisa mais boa, maratona na praça, até a concha acústica, já foi trotando o Luiz. O Wilson entrou na corrida e o amontoado de gente só aumentava. Uns para saber o que sucedia ali, os outros sei lá eu. Chicotinho já pegou a viola e foi para a concha cantar o hino da cidade, para a quermesse começar. Anunciou no microfone: que boniteza, até maratona na quermesse desse ano. Nem se sabia mais do tempo naquela cidade. Acho que era perto das 6. Eu só sabia que já tinha que preparar a bobina, levantar a portinhola para a sessão de cinema. Até parece que ia aparecer alguém aqui depois daquela bagunça toda. Que nada, nada de tubarão. Eu fui a comer pastel na quermesse. E a menina? A menina? Sei não. Dizem que voou com o Bem-te-vi. Esse é o podcast Sinônimos de Silva, um podcast criado pelas alunas de literatura dos Núcleos de Artes e Cultura no ano de 2020. Eu sou a instrutora Ana Magalhães e, com prazer, apresento-lhes os caminhos de memórias e semelhanças dos significados da literatura e das artes de José Antônio da Silva. Interior da Palavra, por Lu Benatti. Um depoimento sobre os caminhos literários deste curso. As oficinas de literatura que foram construídas pela Secretaria Municipal de Cultura, e os núcleos de cultura deste ano de 2020, apesar do cenário de pandemia que nós vivemos no Brasil, no estado de São Paulo e no município, é preciso dizer que esse espaço, essa oficina, que é inovadora, foi de suma importância para todos nós que participamos. É incomensurável o aprendizado que nós tivemos entre nós, especialmente com a professora Ana Magalhães, uma mulher linda, militante, aguerrida, com tanto conhecimento, que nos possibilitou os aprendizados de fundamentos da literatura, mas mais do que isso, conhecer autoras e autores de extrema relevância para o cenário brasileiro, sem considerar ainda a relevância que esses núcleos de cultura tiveram neste ano em homenagear José Antônio da Silva. Nós vivemos momentos maravilhosos. Iniciamos na Biblioteca Municipal, um espaço pouco utilizado pelos riopretenses. E a gente teve o privilégio de circular entre os livros, de circular naquele espaço arquitetônico, cheio de coisas interessantes, de história, de beleza, de arte, de cultura, de resistência.
Ainda nos encontros presenciais, pudemos trocar várias vezes partilhas de produções literárias dos seus participantes. A pandemia acabou assolando a todos nós e a gente foi, levando a oficina de forma remota, mas nunca perdemos a capacidade de nos reunirmos, de estarmos juntos, de produzirmos, de poesias, de contos, de causos, de novelas, de ilustrações que nós nos debruçamos, todos com muito cuidado e carinho, fomos tecendo um pouco daquilo que cada uma e cada um de nós conseguiu produzir. Os encontros que tivemos na oficina literária com a professora Beta Cunha, das artes cênicas, do teatro, foram incomensuráveis de aprendizado. Ter Ana Magalhães e Beta Cunha como referências em nossas oficinas foi de um aprendizado que todos nós saímos engrandecidos e engrandecidas. E temos a certeza de que Rio Preto avança significativamente no quesito cultura, arte, poesia. Eu só tenho gratidão por todos que lutaram, por todos que trabalharam, por todos que construíram e por todos que participaram desse processo lindo que foram os núcleos de cultura, em especial as nossas oficinas literárias. Gratidão. Hora do Causo. O Sapo no Caminho de Luara. Parte 1. Por Lu Benatti. José Antônio da Silva era um artista para mim, apesar de ser riopretense, pouco conhecido ou quase nada. A proposta dos núcleos de cultura do município de São José do Rio Preto, no ano de 2020, da vazão e a homenagem a este artista, que a gente pode considerá-lo um artista das pequenas coisas e das grandes coisas, um artista do interior, um artista caipira, mas sobretudo um artista que rompeu muros da sua época para se projetar como um grande pintor e um grande escritor. As suas obras, conhecidas como Naif, estão aí colocadas em museus que nós nem sabíamos que existia. E só foi possível entendermos a amplitude, a magnitude da obra do Silva pelo percurso que nós fizemos nas suas obras, nos seus textos, durante a oficina de literatura, e também a possibilidade que mesmo em tempos de pandemia nós tivemos em fazer uma visita virtual ao Museu Silva. É grandiosa a obra dele, traz grandes referências, rompe com algumas questões, introjeta no universo da cultura e da arte uma pessoa com pouca qualificação, com pouca instrução de escolaridade, mas contudo com tanta presença crítica, com tanta presença viva do universo do interior paulista e caipira. José Antônio da Silva passa a ser uma referência, uma necessidade que todos nós pudéssemos e podemos e devemos elucidar. Silva foi um homem de referência para o seu tempo e continua sendo até hoje. Foi um grande aprendizado poder estudar um pouco das obras e dos seus escritos durante a oficina literária. Imensa gratidão por todos aqueles que propositalmente trouxeram a homenagem a esse grande artista que nós tivemos a honra de tê-lo em São José do Rio Preto. Obrigada. Esse é o podcast Sinônimos de Silva, um podcast criado pelas alunas de literatura dos Núcleos de Artes e Cultura no ano de 2020. Eu sou a instrutora Ana Magalhães e, com prazer, apresento-lhes os caminhos de memórias e semelhanças dos significados da literatura e das artes de José Antônio da Silva, sobre o poeta da terra.
por Lubenatti. Um depoimento dos alunos sobre suas percepções do artista José Antônio da Silva. Dizia a merendeira, conhecida como Tia Maria, que Luara era uma menina inquieta, travessa e gostava de caminhar, apreciando o trajeto que a levava ao parquinho de infância. Sempre acompanhada do seu tio Mazinho, ora a pé, ora na garupa de sua monareta. O trajeto era longo. As vielas se entrecruzavam e em cada lombada os pneus da monareta vermelha saltavam do asfalto. E Luara gritava de euforia: "Estou voando! Alto! Alto! E quero chegar no céu! Corre mais, tio Mazinho!" Ela gargalhava. E o tio, vendo a alegria da sobrinha, corria e corria. O caminho ao sol quente nem incomodava, pois o prazer da aventura até o parquinho era de profundo encantamento. Num dia bonito, Luara e tio Mazinho foram caminhando para o parquinho. O pneu da monareta estava na borracharia. As aventuras tinham furado e neste dia o caminho foi de grandes medos e descobertas. Luara caminhava e dizia: "Estou cansada, tio Mazinho. Me carrega no colo, me faça pular. Alto, alto, como a monareta me faz. Sinto falta dela, quero pular." Tio Mazinho carinhosamente respondia: "Minha sobrinha, aperta o passo, porque nós está atrasado. Não consigo andar e te carregar. Você já está grandinha." Luara, decepcionada, de bico na boca, continuou a caminhar. Estavam quase chegando no parquinho, quando Luara, de cabeça baixa, emburrada, avistou na calçada alguma coisa que a paralisou. Ela ficou estatalada, branca, assustada, olhando para baixo sem sair do lugar, sem mexer o corpo, e gritou: "Um sapo! Socorro!" O sapo era verde? Não, era meio marrom. Ela não sabia dizer, só sabia gritar e correr. Tio Mazinho dizia: "Luara, ele não faz nada. Sapo come bicho, protege os animais. Está olhando para você com medo que você faça maldade com ele. Não corre, anda devagar, você vai se machucar." O sapo ficou estático, sem se mexer, assustado, amedrontado com os gritos e espanto de Luara. A menina, com seu tênis conga, camiseta branca, corria e gritava. Dizia que queria chegar logo na escola, contar tudo para a merendeira, a tia Maria. Hora do causo. O sapo no caminho de Luara. Parte 2. Por Lubenatti. Luara corria e gritava: "Sapo, não pula em mim, não corre atrás de mim, não se aproxime de mim. Eu tenho medo do seu pulo e do seu barulho, do seu coachar." O sapo, por sua vez, parecia entender o suplício de Luara. Assim, ele pulou para o outro lado, deixando-a seguir na correria e com seus gritos para o caminho que a levava até o parquinho. Luara tinha 5 anos. A estação era a primavera, o ano 1980. E ao chegar no parquinho, com o coração nas mãos, saltitando, esbaforida, assustada, logo desembestou a falar comigo, sua tia Maria. Contou-lhe tudo.
as aventuranças, o medo, a correria e a gritaria. Eu a abracei, acolhi e a confortei, dizendo: Luara, minha pequena, o sapo não faz mal a ninguém, ele queria brincar com você. E agora terás tantas histórias para contar na sua turminha. Você deve contar para sua professora Tirene e para os seus coleguinhas. Luara, atenta às minhas palavras, parou e pensou que suas travessuras de monareta eram muito legais, mas agora a história do sapo que coachava seria muito mais legal. Ela entrou na sala ofegante, saltitante e tagarela, sem parar. Seus coleguinhas e Tirene riam e riam das peraltices e maluquices de Luara. E todos se deliciaram com o causo e começaram a desenhar a história do sapo que abalara Luara. Esse é o podcast Sinônimos de Silva, um podcast criado pelas alunas de literatura dos Núcleos de Artes e Cultura no ano de 2020. Eu sou a instrutora Ana Magalhães e, com prazer, apresento-lhes os caminhos de memórias e semelhanças dos significados da literatura e das artes de José Antônio da Silva. Interior da Palavra, por Sandra Grise. Um depoimento sobre os caminhos literários deste curso. Um dia desses eu disse para minha filha, Fernanda, que o maior presente que eu ganhei nesse ano foi dela, porque foi ela que insistiu para que eu participasse da oficina de escrita ligada, à Casa de Cultura. Eu comecei então a frequentar, esses encontros sob coordenação da Ana, que se mostrou uma pessoa muito capaz, ao transmitir o conhecimento da literatura e muito sensível, muito antenada, e de uma forma assim bastante tranquila. Isso favoreceu encontros de fato muito ricos. Outra coisa que eu gostei demais, além então dessa oportunidade, de estar ali em sintonia com alguém, nos ajudando a saber um pouco mais, da literatura, da escrita, foi o contato com pessoas assim tão diferentes, Isso foi tão agradável. Estar com um grupo tão heterogêneo, e ao mesmo tempo tão em sintonia com esse desejo, de aprender mais, e estamos em sintonia também com esse gosto pela leitura e pela escrita. Isso foi algo mesmo muito bacana, tem sido, algo, agora no final, a oportunidade da gente realizar um trabalho juntos, tem sido mesmo muito gratificante. Espero que a gente possa continuar. Hora do Causo. A Caixinha Dourada, parte 1, por Sandra Grise. Poder circular um pouco mais, em meio às obras do Silva esse ano, quer seja na visita que fizemos ao museu, ou quando então, na oportunidade, de acompanhar essa tessitura mesmo, que foi sendo feita entre as obras dele e os escritos dos colegas a partir dessas obras, foi muito gratificante, Na verdade, eu redescobri o Silva, Eu o conhecia, mas percebi que o que eu conhecia dele estava muito limitado, Agora, eu tenho uma noção mesmo, mais real, mais verdadeira de quem foi o Silva, no mundo, o quanto que ele foi valorizado, as suas obras mesmo, ali em destaque em alguns museus, em contraposição,
o quanto que ainda nós, riopretenses, temos, né, que encontrar meios, né, para divulgar e para favorecer que a população entre em contato com a sua história, né, com as suas obras que de fato enriquecem muito a gente. É um olhar, né, a partir do olhar dele, né, que de fato é muito mesmo, que traz muita beleza, né, esse contato com a beleza que ele enxergava, que ele desenhava, né, e que é muito legal a gente poder. Esse é o podcast Sinônimos de Silva, um podcast criado pelas alunas de literatura dos Núcleos de Artes e Cultura no ano de 2020. Eu sou a instrutora Ana Magalhães e, com prazer, apresento-lhes os caminhos de memórias e semelhanças dos significados da literatura e das artes de José Antônio da Silva. Sobre o Poeta da Terra, por Sandra Grise. Um depoimento dos alunos sobre suas percepções do artista José Antônio da Silva. Essa história que eu vou contar é para quem tem estômago forte. Você aí, que costuma virar o rosto para as pequenas repugnâncias da vida, pensa bem se não é melhor parar por aqui. Porque no final das contas, quando eu revelar o que havia naquela caixinha de metal dourada, sabe-se lá a reação de vocês. O fato é que o Jota, amigo desde o ginásio, chacoalhava aquela caixinha para quem chegasse na sua república, lá na Vila Tibério, em Ribeirão Preto. Fazia o maior suspense, queria deixar todo mundo intrigado e insistia. E aí, vamos ver se você adivinha o que tem aqui dentro? Depois da caixa aberta, a surpresa dava lugar para muita risada ou para uma boa bronca, dependendo do humor de cada um. Jota sempre foi um cara animado, pronto para brincar e zoar de todo mundo. Um cara de bem com a vida, como a gente costuma dizer. Também era doido por novidades, adorava viajar, e foi numa dessas viagens que essa história da caixinha de surpresa começou. Ele estava no Nordeste, numa feira de artesanato, quando se deparou com um daqueles sapatos rústicos, sabe? 100% legítimo, sapato pesado mesmo, para cabra macho. Vocês se lembram da história da Cinderela? Como esquecer aquela cena das irmãs forçando a barra para calçar o sapatinho de cristal, né? Pois meu amigo entrou nessa vibe de insistir até encontrar um pisante que, mesmo apertado, se encaixasse nos seus pés. Saiu da loja feliz da vida, deixando de lado o bom senso. Nem preciso dizer que nessa mesma noite, numa festa regada a caipirinha e música boa, lá foi o Jota, com seu sapato novo, se sentindo pé de valsa do lugar. Ele bebeu, se divertiu e dançou muito. Chegando na pousada, caiu na cama com roupa e tudo, só se livrando do tal sapato, e dormiu feito anjo. Hora do Causo. A Caixinha Dourada. Parte 2. Por Sandra Grise. No dia seguinte, já sóbrio, naquela ressaca danada, não teve como deixar de perceber a conta alta a pagar pela aventura do sapato apertado. Seus 2 dedões dos pés estavam destruídos. Vocês já devem estar adivinhando a sequência dessa história, não é? Jota não ia perder a oportunidade de fazer piada desse acontecimento da sua vida. Aliás, o cara era mestre em rir de si mesmo. Isso a gente tem que concordar que é uma virtude e tanto. Ele contava pra gente como foram os seus dias na praia com as unhas latejando depois do ocorrido. Mas nada que um bom analgésico não resolvesse. Tomava o comprimido e seguia a viagem. Acabou aproveitando demais, tirou muitas fotos e trouxe lembrancinhas para todo mundo. Mas falando em lembrancinha, vamos voltar ao que interessa. Primeiro, o entusiasmo do Jota diante do sapato novo, vocês se lembram, né? A sua noitada de muita bebida e dança e o seu despertar com dor nos pés. E o que vou contar agora encerra esse suspense, revelando a lembrança mais estranha que alguém já pôde trazer de uma viagem. Sim, meus amigos, acreditem, porque eu fui testemunha ocular. Não eram moedas, miçangas, sementes ou alguma joia que ele chacoalhava naquela caixinha dourada, com um sorriso largo no rosto, diante do olhar curioso dos amigos. Eram suas 2 unhas inteiras, perfeitas, reluzentes,
a prova viva daquele dia de compras, de festa, de uma viagem onde sua teimosia e seu humor prevaleceram como nunca.